Então, nesse vídeo vamos iniciar o nosso estudo sobre as derivadas, né, de funções trigonométricas. E para iniciarmos aqui, vamos falar das duas funções trigonométricas mais simples, que seria a função seno e a função cosseno. Em aulas anteriores, né, exatamente na aula sobre a função derivada, onde vimos que a derivada nada mais é que uma nova função, é fácil de perceber, né, foi fácil de perceber que a derivada da função seno, né, a derivada da função seno, nada mais é que a própria função cosseno. Então, o que isso aqui está nos dizendo? Olha só, observando o gráfico, né, geometricamente, você deve concordar comigo que a derivada nada mais é que a inclinação da reta tangente num determinado ponto. Vamos pegar um ponto aqui para ser fácil de visualizarmos isso. Olha só, nesse ponto, onde o valor de x aqui, né, é igual a π sobre 2 radiano, né? Π nada mais é que 3,14. 3,14 por 2, né, vai dar um pouco mais de 1,5, né, vai estar entre 1 e 2. Perceba que nesse ponto aqui, né, se você quiser tratar como ângulo em graus, aqui seria o 90 graus, o valor do seno aqui, né, nesse ponto, vamos ter uma reta tangente, e essa reta tangente, a sua inclinação com relação ao eixo x, ela é igual a zero, né? A sua inclinação aqui vai ser igual a zero. Olha só, perceba que o cosseno, né, o cosseno desse ângulo, ou seja, o cosseno de 90 graus, é igual a zero. Né? Então, é essa a informação que temos. A inclinação da reta tangente, que é numericamente igual à derivada da função naquele ponto, né, ela vai ser igual a exatamente o valor do cosseno naquele ponto. Né? Então, é essa informação que a gente tem. Então, ó, a inclinação aqui em π sobre 2, né, na função seno, é igual a zero, a inclinação é zero, e o cosseno de π sobre 2 é igual a zero. Né? Então, essa semelhança aqui, né, não é mera coincidência, tá ok? Então, vamos em aulas posteriores, podemos demonstrar isso pela definição formal da derivada, tá ok? Só que nessa videoaula aqui, a gente não vai precisar, né, nem todos os exercícios, vamos ter tanto tempo assim para montar o gráfico das funções e analisarmos isso, saber se a derivada da função seno é a função cosseno, às vezes nos confundirmos com isso também. Então, para isso, nessa videoaula, eu trouxe aqui um método, né, um artifício para memorizarmos esse tipo de derivadas, tá ok? As derivadas das funções trigonométricas. E como seria esse artifício? Olha só, não é tão difícil assim. Eu só peço que você faça pelo menos uma ou duas vezes e nunca mais vai errar. Então, olha só, pessoal. Primeiro vamos colocar aqui as duas funções mais simples, né? Seria a primeira a função seno, tá ok? Então, a função seno e a função aqui, a função cosseno. Beleza. A próxima seria a tangente, a mais simples, certo? Seno, cosseno, tangente. As três próximas aqui, eu vou fazer uma tabelinha aqui das funções trigonométricas que vamos trabalhar com mais frequência. Né? Então, temos aqui seno, cosseno, tangente. Agora vamos colocar aquelas que são exatamente a relação inversa dessas funções aqui. Então, a relação inversa da tangente, a gente sabe que nada mais é que a cotangente. Né? Então, temos aqui a cotangente de x. Depois, então, a relação inversa da tangente é a cotangente. A relação inversa do cosseno, a gente sabe que é a secante de x. E a relação, vamos dar mais espaço aqui, né, seria a secante de x. Então, vamos subir um pouco mais aqui. E a relação inversa do seno, por último, a gente sabe que nada mais é que a cossecante de x. Beleza, então a gente vai separar aqui, ó. Aqui estariam as nossas funções, né? E aqui estariam as suas derivadas. Vamos colocar aqui f' de x. Podemos até, para separar aqui, fazer uma separação aqui, né? Vamos fazer algumas linhas aqui para separarmos essas derivadas, tá ok? Então, temos aqui as nossas funções do lado esquerdo e aqui vamos ter as suas derivadas. Podemos dividir aqui também. Beleza. Então, quem seria, né? Então, primeiramente, né? O primeiro artifício. Aquelas funções que começam com C aqui, por exemplo, cosseno,
cotangente, a cossecante, né? Essas funções, as suas derivadas, elas serão funções negativas. Então, vamos ter aqui um sinal de menos aqui, um sinal de menos aqui e um sinal de menos aqui também. Beleza, então esse é o primeiro passo. O segundo passo, a gente sabe, né, que a função seno, né, a derivada da função seno, né, essa aqui é mais simples, seria a função cosseno, cosseno de x. A derivada da função cosseno seria menos seno de x, né? Então, se é seno, cosseno é seno, tranquilo? Agora, as 4 últimas aqui, vamos utilizar um pequeno artifício, certo? Então, só lembre disso, ó. A derivada da tangente e da cotangente, né, as suas derivadas, seriam exatamente essas funções que estão aqui embaixo, essas duas últimas aqui, ó. Então, a derivada da tangente seria a secante e a derivada da cotangente seria a cossecante. Com um pequeno detalhe, seria secante ao quadrado de x e aqui seria a cossecante, né, ao quadrado de x. Ou seja, seriam essas duas funções aqui seguintes, né, só que ao quadrado, tá ok? A derivada da função secante e da função cossecante, que está faltando aqui, seria então, vamos descer essas duas aqui, exatamente nessa ordem. A que está mais acima vai ficar mais acima, a que está mais abaixo vai ficar mais abaixo. E, com um pequeno detalhe também, vamos repetir essas duas funções, ou seja, a secante de x e aqui a cossecante de x, e multiplicar pelas essas funções que estão aqui, ó, que seria a tangente de x, certo? A tangente de x desceu e a cotangente de x também desceu. Tá ok, pessoal? Então, aqui estaria exatamente, né, o artifício para a memorização das derivadas das funções trigonométricas, né? Aquelas principais que mais vamos trabalhar. Então, seno é cosseno, né? Lembrando primeiro, aquelas que começam com C, né? Vamos colocar o sinal de menos aqui, tá ok? A derivada da função tangente e cotangente seriam essas duas aqui, exatamente nessa sequência, só que elevada ao quadrado. E a derivada da secante e da cossecante seriam elas mesmas, né? Ou seja, secante de x e cossecante de x, multiplicado por essas duas funções que estão mais acima, tangente e cotangente, né? Então, na próxima aula, vamos fazer alguns exercícios, tá ok? Só que tentem fazer essa tabelinha aqui, né? Tentem memorizar, vocês vão ver que ela é bem simples para memorizar, tá ok? Então, eu espero vocês na próxima videoaula. Visite também o nosso site, o matematicabyjosé.com. Até mais, galera!